Antes da história começar, assista tudo e se surpreenda. A chuva tamborilava suavemente contra a janela do pequeno apartamento. O cheiro de córtex e lavanda do difusor de aromas misturava-se ao ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. Isabel, uma mulher de 35 anos, sentava-se à mesa da cozinha, com um caderno de capa dura diante dela. A luz amarelada do abajur projetava sombras suaves sobre seu rosto, evidenciando os traços de cansaço e a leve palidez de sua pele. A caneta tremia levemente em sua mão. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Sempre fora uma mulher forte, independente, que enfrentava os desafios com coragem. Criar Sofia sozinha nunca foi um fardo, mas sim uma bênção. O sorriso da filha era sua maior recompensa, e cada momento ao lado dela era precioso. Agora, diante do inevitável, Isabel se via tomada por um misto de medo e tristeza. Como se despede de alguém que ainda tem tanto para viver? Como se prepara para deixar para trás a pessoa mais importante da sua vida? Na sala ao lado, Sofia, de apenas 5 anos, brincava com suas bonecas. Sua risada infantil preenchia o silêncio da noite, um som que, para Isabel, era ao mesmo tempo uma melodia celestial e um lembrete doloroso do tempo que se esvaía. Quantas vezes ouvir aquele riso sem prestar atenção? Quantos momentos preciosos se perderam no dia a dia corrido? Agora, cada risada, cada olhar, cada palavra pareciam ganhar um peso diferente. O tempo, antes algo tão abstrato, se tornara seu maior inimigo. Naquela manhã, o mundo de Isabel desmoronara. O diagnóstico viera como um soco. Câncer terminal. Ela ouviu as palavras do médico sem realmente processá-las. Meses, talvez um ano, ele dissera, com aquele tom treinado entre a compaixão e a objetividade. Mas tudo o que Isabel conseguia pensar era em Sofia. Quem a ajudaria a fazer a lição de casa? Quem lhe contaria histórias antes de dormir? Quem a aconselharia quando os desafios da adolescência surgissem? A ideia de sua filha crescendo sem uma mãe era insuportável. Foi então que uma ideia surgiu. Ela escreveria 365 cartas, uma para cada ano, até que Sofia completasse 18 anos. Nelas, deixaria conselhos, memórias e mensagens de amor, pequenos gestos que permitiriam que sua presença fosse sentida ao longo dos anos. E, para garantir que essas cartas chegassem à filha, confiaria essa missão à sua melhor amiga, Ana. Ana era muito mais do que uma amiga, era como uma irmã. Sempre estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis e não hesitaria em cuidar de Sofia. Isabel sabia disso. Ana, com seu jeito acolhedor, era a pessoa perfeita para essa missão. Mas como pedir algo tão grande a ela? Como olhar nos olhos de sua melhor amiga e dizer: "Cuide da minha filha quando eu partir"? Com um suspiro profundo, Isabel abriu o caderno e começou a escrever. Minha querida Sofia, sei que quando ler esta carta eu não estarei mais aqui, mas quero que saiba que, onde quer que eu esteja, sempre estarei com você. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. O mais importante é nunca deixar que o medo te impeça de seguir em frente. Hoje quero que faça algo especial por mim. Saia e plante uma flor. Pode ser no jardim, em um vaso, onde quiser. Essa flor será um pedacinho do nosso amor crescendo, mesmo que eu não esteja fisicamente ao seu lado. Ela passou a mão pelo papel, sentindo a textura da tinta ainda fresca. Era a primeira de muitas cartas. Cada uma seria escrita com amor, com dor, com saudade antecipada, mas acima de tudo, com esperança. No dia seguinte, Isabel chamou Ana para um café, o coração acelerado, as palavras presas na garganta. Quando Ana chegou, percebeu imediatamente que algo estava errado. Isabel
Nunca a chamava para conversar com aquele tom de urgência. Ana segurou a mão da amiga e disse: seja o que for, vamos enfrentar juntas. E então, entre lágrimas e soluços, Isabel contou tudo. Ana chorou. Chorou por sua amiga, por Sofia, por um futuro que parecia tão cruel, mas ao mesmo tempo segurou as mãos de Isabel e prometeu: eu farei isso, não importa o que aconteça, Sofia nunca estará sozinha. A partir daquele momento, cada dia se tornou ainda mais precioso. Isabel aproveitou cada segundo com sua filha, registrou memórias, gravou vídeos, escreveu cartas. Criou um tesouro para Sofia, algo que pudesse manter viva a conexão entre elas, mesmo quando o inevitável acontecesse. A história de Isabel toca profundamente porque muitas mulheres compartilham desse medo. O medo da passagem do tempo, do que acontecerá quando não estivermos mais aqui. E talvez você também se pergunte: como posso garantir que terei mais tempo com quem amo? Como posso viver plenamente e brincar com meus netos, mesmo aos 80 anos? A resposta está em cuidar de você mesma, do seu corpo e da sua saúde. E há um método que pode te ajudar a fazer isso de forma simples e eficaz. O link está na descrição e no comentário fixado. Tudo isso por um valor simbólico. Não desperdice as oportunidades que a vida lhe dá. Os dias que se seguiram foram uma montanha russa emocional para Isabel. Entre consultas médicas e momentos roubados com Sofia, ela se agarrava à rotina com uma determinação feroz, tentando fingir que o tempo não era seu inimigo. No entanto, o cansaço aumentava, a dor se tornava mais presente e os dias pareciam escorrer por entre seus dedos como areia fina. Mas havia algo que lhe dava forças: as cartas. Cada noite, depois que Sofia adormecia, Isabel se sentava à mesa com uma xícara de chamorno e escrevia. Escrevia sobre sua infância, sobre os erros que cometeu, sobre os momentos mais felizes de sua vida. Contava a Sofia segredos que talvez nunca tivesse coragem de revelar em vida. Compartilhava conselhos sobre amor, sobre amizade, sobre como encontrar força quando tudo parecesse perdido. Haverá dias, minha filha, em que você se sentirá sozinha, mas lembre-se, você nunca está. Meu amor sempre estará com você, em cada brisa suave, em cada raio de sol, em cada noite estrelada. Eu sempre estarei ao seu lado. Ela também incluía pequenas tarefas para Sofia, como plantar uma árvore, escrever uma carta para si mesma, ou olhar para o céu e encontrar uma estrela especial para chamar de mamãe. Com o passar dos dias, Ana ajudava Isabel a organizar tudo. Compraram uma bela caixa de madeira onde guardavam as cartas, cada uma selada e etiquetada com a idade correspondente de Sofia. Essa aqui ela vai abrir quando tiver 10 anos, dizia Isabel, sorrindo entre lágrimas. E essa quando tiver 15. Meu Deus, como ela estará aos 15? Ana a abraçava, segurando a dor dentro de si, sabendo que precisava ser forte. Mas a doença avançava e rápido. O corpo de Isabel dava sinais de fraqueza. Os cabelos começavam a cair. Os dias bons se tornavam mais raros. E Sofia, mesmo tão pequena, percebia que algo estava errado. Mamãe, por que você dorme tanto? Perguntava, os olhinhos brilhando de preocupação. Isabel apenas sorria e a puxava para um abraço. Mamãe só está um pouco cansada, meu amor. Mas o cansaço nunca passava. Num dia de sol, Isabel reuniu todas as forças que lhe restavam e levou Sofia para o parque. Sentaram-se na grama, debaixo de uma árvore frondosa, e ela observou a filha correr, brincar, rir. Queria gravar aquele momento na mente. Queria se lembrar para sempre do som da risada de Sofia, do jeito como seus cachos dourados brilhavam sob a luz do sol. Naquela noite, Isabel escreveu uma de suas últimas cartas. Com mãos trêmulas, escreveu:
Sofia, meu amor, se você está lendo isso, é porque o tempo passou e você cresceu. Como estão seus cachinhos? Espero que ainda tenha aquele sorriso lindo, cheio de vida. Hoje quero que faça algo por mim. Olhe para o céu e encontre uma estrela. Dê um nome a ela. Sempre que sentir saudade, fale comigo. Eu estarei lá, ouvindo. No dia seguinte, Isabel chamou Ana e lhe entregou a caixa de cartas. Promete para mim, Ana. Promete que dará uma carta por ano para ela. Ana segurou as mãos frias de Isabel, os olhos cheios de lágrimas. Eu prometo, com toda a minha alma. As semanas seguintes foram ainda mais difíceis. Isabel ficou cada vez mais fraca, até que chegou o dia em que não conseguiu mais sair da cama. Sofia entrava no quarto e se aninhava ao lado da mãe, contando sobre seu dia, sobre suas brincadeiras, sobre o quanto a amava. Isabel sorria, acariciando o rostinho da filha, lutando contra a dor insuportável da despedida que se aproximava. E então, em uma noite tranquila, Isabel partiu. Sofia ainda era muito pequena para entender completamente, mas sentia que algo estava faltando, sentia que o calor da mãe nunca mais estaria lá. Ana a abraçava forte, sussurrando que tudo ficaria bem, que a mamãe agora era uma estrela no céu, olhando por ela. E assim, a caixa de cartas se tornou o maior tesouro de Sofia. Mal sabia ela o quanto aquelas palavras ainda a ajudariam no futuro. As estações mudaram, o tempo passou, e um dia Sofia pegou a primeira carta, abriu o envelope com as mãozinhas trêmulas e começou a ler. A voz da mãe ecoou em sua mente, trazendo um calor suave ao seu coração. Minha querida Sofia, hoje é seu primeiro aninho sem mim. Sei que pode ser difícil, mas quero que saiba que estou sempre com você. Hoje, sua missão é fazer algo que te faça sorrir. Pode ser brincar no parque, pode ser desenhar um arco-íris, pode ser dançar no meio da sala. O que importa é ser feliz, porque sua felicidade é a minha também. Te amo, minha estrelinha. Sofia sorriu entre as lágrimas, sentiu-se abraçada, protegida, pegou um giz de cera azul e desenhou um céu estrelado. E assim, ano após ano, a voz de Isabel continuou viva, sempre guiando, sempre presente, sempre amando. Até que, um dia, Sofia descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Os anos passaram, e a cada novo aniversário, Sofia esperava ansiosamente pela carta que Ana lhe entregaria. Era um ritual silencioso, cheio de expectativa e saudade. Cada envelope continha palavras de conforto, desafios carinhosos e conselhos que pareciam escritos exatamente para os momentos que ela vivia. Mas, conforme crescia, uma sombra de curiosidade e incerteza começava a se formar em sua mente. Havia algo nas cartas, na forma como eram entregues, no olhar sempre marejado de Ana, que fazia seu coração se apertar com uma pergunta silenciosa que ela nunca ousou verbalizar. Havia algum segredo que ainda não lhe haviam contado? Foi em um desses aniversários, aos 16 anos, que Sofia encontrou a peça que faltava para desvendar o mistério. Era uma tarde nublada e Ana lhe entregou o envelope de sempre. Mas, dessa vez, sua expressão estava diferente. Um peso invisível parecia recair sobre ela. Sofia pegou a carta e percebeu que havia algo mais dentro do envelope. Uma fotografia antiga, levemente desgastada pelo tempo. Com os dedos trêmulos, puxou a imagem e arregalou os olhos. Nela, sua mãe, Isabel e Ana estavam abraçadas. Os sorrisos eram radiantes, o olhar cúmplice. Atrás da foto, em uma caligrafia familiar, estavam escritas 4 palavras que fizeram seu coração parar por um segundo. Minha irmã, meu amor. Sofia sentiu o ar faltar. Seu peito
subia e descia rapidamente enquanto ela tentava processar o que estava diante de seus olhos. Minha irmã, murmurou para si mesma, virando a foto para observar melhor. Sua respiração se tornou irregular. Uma onda de confusão e choque a atingiu como um vendaval. Ana era sua tia? Levando a fotografia consigo, Sofia caminhou apressada pela casa, os pés descalços ecoando no piso frio. Encontrou Ana na cozinha, mexendo distraidamente no glacê do bolo de aniversário. Ela parecia absorta em pensamentos, mas levantou os olhos assim que sentiu a presença da garota. Ana, Sofia disse, tentando controlar o tremor na voz. O que isso significa? Ela ergueu a foto e um silêncio pesado caiu sobre as duas. Ana congelou. Seus olhos se fixaram na imagem e sua expressão se desfez. A espátula que segurava caiu no chão, sujando o piso com glacê branco. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em seus olhos, Sofia viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Um medo profundo, carregado de dor e segredos guardados por anos. Sofia. Ana tentou falar, mas sua voz falhou. Sofia engoliu em seco, sentindo a dúria entre a verdade e a dor se formando dentro de si. Você e minha mãe eram irmãs? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Ana passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Sabia que esse dia chegaria, mas nunca pensou que fosse doer tanto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela assentiu lentamente. Sim, Sofia, Isabel era minha irmã. A garota sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira mais próxima, segurando a foto com força, como se precisasse se agarrar a algo concreto para não desmoronar. Por que você nunca me contou? Perguntou, sua voz saindo mais baixa do que gostaria. Ana fechou os olhos por um momento antes de responder. Sua mãe me pediu para não contar. Ela queria que você me visse como alguém que escolheu ficar ao seu lado e não como uma obrigação de família. Isabel e eu fomos abandonadas ainda crianças. Nossos pais simplesmente foram embora, nos deixando sozinhas no mundo. Isabel sempre foi minha protetora, minha guia. Quando você nasceu, ela me disse que finalmente entendia o verdadeiro significado do amor incondicional. E quando descobriu sua doença, jurou que eu cuidaria de você, como ela cuidou de mim. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tudo fazia sentido agora. O carinho, o cuidado, o modo como Ana se sacrificava para estar sempre ali. Mas, ao mesmo tempo, a dor de nunca ter sabido queimava dentro dela. Eu teria gostado de saber antes. Sua voz era um sussurro. Ana pegou suas mãos, apertando-as com carinho. Eu sei, e me arrependo de ter esperado tanto, mas sua mãe acreditava que você deveria descobrir no momento certo, e talvez esse momento seja agora. Sofia encarou a foto em suas mãos. Pela primeira vez, sentiu que sua mãe nunca a tinha deixado de verdade. O amor de Isabel estava em cada linha das cartas, em cada gesto de Ana, em cada lembrança que guardava. Aquela noite, Sofia subiu para o quarto e pegou todas as cartas que ainda não havia lido. Abriu uma por uma, absorvendo cada palavra, cada conselho, cada prova de amor. E quando chegou a última carta que receberia, algo dentro dela mudou para sempre. Sofia permaneceu sentada em sua cama por horas, cercada pelas cartas que sua mãe havia escrito para ela. O quarto estava silencioso, exceto pelo som suave do papel sendo desdobrado e pelos soluços contidos que escapavam de vez em quando. Cada linha que lia parecia trazer sua mãe de volta para perto. Cada palavra ecoava como um sussurro de amor que atravessava o tempo. Ela passou os dedos sobre as folhas, sentindo a textura do papel envelhecido, absorvendo cada traço da caligrafia familiar.
Algumas folhas estavam manchadas por suas próprias lágrimas, outras dobradas de tanto que as relia. Era como se cada carta tivesse se tornado um pedacinho vivo de sua mãe, uma parte dela que ainda respirava no mundo. Naquela noite, uma sensação diferente tomou conta de seu peito. A tristeza ainda estava lá, mas agora misturada com algo novo, compreensão. Finalmente, entendia a profundidade do sacrifício de Isabel e de Ana. Sua mãe havia planejado tudo com um amor incondicional, garantindo que sua filha nunca se sentisse sozinha. E Ana, sua tia e guardiã, havia renunciado à sua própria vida para cumprir essa promessa. Na manhã seguinte, Sofia desceu as escadas e encontrou Ana sentada na mesa da cozinha, olhando fixamente para uma xícara de café já frio. Seu rosto estava marcado pelo peso dos anos e pelo medo da rejeição que, de alguma forma, ela sabia que poderia acontecer. Sofia se aproximou devagar, parando ao lado da mulher que a havia criado. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e segurou-a de Ana. Ana ergueu o olhar, e foi ali, naquele instante, que tudo foi perdoado. O silêncio não era um abismo entre elas, mas sim um espaço seguro, onde o amor se manifestava sem precisar de explicações. Obrigada, Sofia sussurrou, e aquelas palavras carregavam um significado que Ana entendeu perfeitamente. Obrigada por tudo. Obrigada por nunca me abandonar. Obrigada por ser minha família. Ana apertou as mãos da menina que havia criado como filha, sentindo o calor e a força que agora emanavam dela. Pela primeira vez em anos, Ana chorou sem esconder as lágrimas. Chorou pelo passado, pelo presente e pelo futuro que Sofia ainda teria pela frente. Chorou pela ausência de Isabel, mas também pela presença que ela havia deixado de maneira tão viva. Os anos passaram. Sofia cresceu, se formou e construiu sua própria jornada, mas nunca esqueceu o que aprendeu com sua mãe e com Ana. Em seu coração, levava as palavras que Isabel deixara para ela, como um mapa que guiava suas escolhas e sua vida. Ela viajou pelo mundo, estudou, fez amizades que marcaram sua vida e se apaixonou. Mas, acima de tudo, aprendeu a valorizar cada momento, a viver com intensidade, como sua mãe sempre desejou para ela. As cartas estavam sempre com ela, guardadas em uma caixa de madeira que levava consigo em cada mudança de cidade, em cada novo começo. No dia do seu 18º aniversário, a última carta chegou. Diferente das outras, esta não era um conselho, um desafio ou uma lembrança. Era uma despedida, um adeus escrito com o mais puro amor. Filha, você chegou até aqui. Sei que agora é uma mulher forte, e isso me enche de orgulho. Meu maior medo sempre foi que você se sentisse sozinha, mas sei que Ana esteve ao seu lado, como eu sempre quis. Agora é sua vez de seguir seu próprio caminho. Não tenha medo da vida. Viva intensamente, ame profundamente e nunca esqueça que eu estarei sempre com você, em cada escolha, em cada sorriso, em cada dia que amanhece, com todo o amor do mundo. Sua mãe, Isabel. Sofia apertou a carta contra o peito e olhou para o céu. Pela primeira vez, sentiu que podia deixar sua mãe partir sem dor, porque Isabel nunca a havia deixado de verdade. Seu amor viveria para sempre. Anos depois, quando Sofia já era adulta e tinha sua própria família, decidiu compartilhar sua história com o mundo. Criou um livro com as cartas que sua mãe havia lhe deixado, um legado de amor que atravessava o tempo. Muitas pessoas leram, se emocionaram e encontraram força para lidar com suas próprias perdas. Sofia se tornou uma mulher forte, determinada e cheia de amor pela vida. Em cada decisão, em cada escolha, carregava o ensinamento de Isabel. A dor da saudade nunca desapareceria completamente, mas agora era um lembrete de quanto havia sido amada. E assim, de alguma forma,
Isabel continuou vivendo, em cada palavra, em cada ensinamento, em cada coração que foi tocado por sua história. O amor que ela sentia por sua filha se tornou imortal, atravessando gerações